Para completar, Igor Coronado discute com o Corinthians a rescisão do seu contrato de forma amigável e o Corinthians pagou uma parte daquilo que deve para Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também, por último, mas não menos importante, citar aqui Juan Quintero. Meio atacante colombiano tem sido sugerido para clubes brasileiros, tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você acompanha os jogos na América do Sul, certamente vai se lembrar de Juan Quintero. Meio atacante, colombiano baixinho, com passagens por River Plate, seleção colombiana, entre outros, atleta que pertence nesse momento ao América de Cali. E é o América de Cali quem foi o responsável por promover uma novidade importante. O time está sugerindo o Quintero para clubes brasileiros. Tudo porque o América de Cali alega não ter capacidade financeira para manter o jogador, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares. Quintero foi pego de surpresa com a novidade, até porque alega ter aberto mão de bastante dinheiro quando da transferência para o futebol colombiano. A verdade é que o Quintero, com a bola nos pés, é muito bom jogador, mas no momento sem bola sua contribuição é bem pequena. Chegaram a sugeri-lo para o Palmeiras, embora o Verdão não confirme e não demonstre qualquer intenção em fechar com o jogador, que hoje tem 32 anos de idade. Bora falar agora sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol do Brasil e suas torcidas. Você tem alguma mínima ideia de quem é o time mais popular do país? Essa é fácil. O Flamengo segue em primeiro com 20,6% das pessoas que responderam. Corinthians em segundo com 15,9%. O São Paulo é o terceiro dessa relação com 10,1%. Já o Palmeiras em quarto, bem distante do tricolor, 7,8%. Em quase todas as outras pesquisas a gente assiste a Palmeiras e São Paulo bem próximos, inclusive com o Palmeiras à frente do tricolor. Fechando a relação dos primeiros, Cruzeiro e Vasco empatados no quinto lugar com 6 pontos, Grêmio tem 4,6%, Botafogo e Atlético Mineiro 3,6%, o Internacional aparece com 3,3%, Santos 3,1%, Fluminense 2,6%, Bahia e Sport 2,4%, Vitória 1,7%, o Ceará com 1,1% e o Fortaleza com 1%. Queria destacar as maiores variações para cima e para baixo dessa pesquisa na comparação com a pesquisa da Atlas Intel, o mesmo órgão que havia feito em agosto do ano passado, para vocês entenderem as variações. O Flamengo subiu de 20,1% para 20,6%. O São Paulo teve a maior alta de 7,6% para 10,1%. Não é muito comum, uma mexida de tamanho percentual em tão pouco tempo. Já o Palmeiras foi de 7% para 7,8% e o Cruzeiro de 5,4% para 6%. Já em relação às quedas, o Corinthians caiu de 14,5% para 13,9%, enquanto o Vasco caiu de 6,6% para 6%. Esse Instituto Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 do mês. Para falar sobre o Corinthians, que terá a reapresentação de Memphis Depay nesse sábado, na volta do elenco das férias. E o Corinthians conseguiu pagar pelo menos uma parte daquilo que deve para o atacante holandês. 1.400.000 dos direitos de imagem foram depositados nas últimas horas, de acordo com o próprio clube. Resta o maior valor, 4.700.000 pelo prêmio do título do Campeonato Paulista, além da multa em cima desse valor, mais 10%, ou seja, 470.000. No total, 5.200.000 reais livres de impostos. Essa quantia segue pendente, embora o Corinthians já tenha feito um plano para repactuar essa questão e pagar de forma parcelada muito em breve. O Corinthians ficou preocupado com a possibilidade de o Memphis nem se reapresentar junto do restante do elenco, depois de uma notificação extrajudicial recebida na última terça-feira. O Memphis assegura que essa decisão foi tomada por seus advogados sem seu consentimento. Confesso que não acredito nessa história. O Memphis queria, de fato, dar um susto no Corinthians. Atacante que tem proposta do Besiktas, da Turquia, e essa resposta ainda não foi efetivada e dada para os turcos. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes tributários. Sonegação de impostos entre 2023, finalzinho do ano, era Duílio Monteiro Alves, e 2024, quando o presidente era Augusto Melo. Quero falar agora sobre as negociações entre Corinthians e Igor Coronado para rescisão do contrato de forma amigável. Igor Coronado tem vínculo com o Timão até dezembro, mas
Todos os problemas que você pode imaginar existem nessa relação. O principal deles, a questão futebolística. Coronado não conseguiu vingar com a camisa alvinegra. Desde que foi contratado em janeiro do ano passado, 67 partidas, só 7 gols e 5 assistências, muito mais reserva do que titular durante todo esse período. Mesmo com o Garro machucado, Coronado não conseguiu ser o camisa 10 que se imaginava. Para piorar, ele ganha 2 milhões de reais por mês, segundo o maior salário do elenco, só atrás do Memphis Depay. E aí, só para bagunça ficar completa, Corinthians lhe deve cerca de 10 milhões de reais. São 8 milhões em luvas, prêmio pela assinatura do contrato e mais 2 milhões de reais a Rafael Brandino, empresário do jogador, como parte de um pagamento de comissão. Diante desse cenário, o Coronado e o Brandino procuraram o Corinthians para tentar discutir a rescisão do contrato de forma amigável. Os caras não vão abrir mão de nenhum centavo do que já venceu, mas estariam dispostos a ficar sem receber a grana que o Corinthians ainda tem a pagar pelos próximos meses. Chegaram a dizer que Vasco e Santos têm a intenção de contratar o Coronado. Acho difícil que esse negócio aconteça, especialmente por causa das cifras. Nem Corinthians, não, melhor, nem Santos nem Vasco hoje tem capacidade para investir tanto dinheiro num único jogador. A maior lógica seria de o Coronado voltar para a Arábia Saudita, onde tem enorme cartaz. De qualquer forma, o bom para o torcedor do Corinthians é que essa negociação aconteça o mais breve possível, até porque o Coronado não entrega em campo e certamente economizaria, garantia um enorme alívio na folha salarial alvinegra. Sobre Romarinho, atacante brasileiro de 34 anos de idade, livre no mercado, ele quer jogar no futebol brasileiro. Contei para vocês nessa semana que o Corinthians não pretende contratá-lo por uma decisão do Fabinho Soldado. Romarinho também foi especulado como possível reforço de Grêmio e Santos, mas os dois clubes asseguram que não existe negociação no momento. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Para falar sobre o Corinthians, repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa ao Timão. Antes de consultar o Corinthians, já entrei em contato com o Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Assim como não teve também em relação a Elinho.
Atacante revelado no São Paulo, hoje no Toluca do México houve uma consulta, Toluca não topa emprestar o jogador. Só para arrematar, também contei para vocês com exclusividade no vídeo da manhã dessa quinta-feira que Romarinho, que quer jogar no Timão, acabou sendo barrado por Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol alvinegro. No vídeo dessa sexta-feira, prometo trazer mais detalhes sobre uma dívida do Corinthians com Igor Coronado. A pendência chega a 10 milhões de reais apenas com luvas, pagamento pelos prêmios da assinatura do contrato. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre quase 300 mil reais de gasto apenas com a moradia de Memphis Depay. Tenho contado para vocês nos últimos meses sobre os vários mimos e privilégios que o Memphis Depay tem em seu contrato com o Corinthians, certo? Salário de 4 milhões de reais por mês e benefícios e bônus para quase tudo. Para jogos, gols, assistência, título, faltou contar a respeito da moradia. Memphis Depay, desde que chegou ao Brasil, fica hospedado na suíte mais cara da cidade de São Paulo. É uma cobertura triplex, a mais luxuosa da cidade, uma penthouse suite do Hotel Roosevelt. Importante contar que ela tem um custo diário de 9 mil, ou seja, o Corinthians gasta por mês, apenas com o aluguel dessa cobertura, 270 mil. Se a gente levar em consideração que o Memphis está completando um ano de Corinthians, dá para contar que o custo da moradia do Memphis, que o Corinthians é quem banca, está na casa dos 3 milhões e 200 mil reais. Qual foi a diária mais cara da sua vida? O Memphis gasta por dia 9 mil reais. Essa suíte triplex, ou essa cobertura triplex, tem 1.115 metros quadrados e está localizada no 25º andar da Torre Mata Atlântica, com direito a mordomo e motorista 24 horas por dia. Tem só mais uma consideração importante: o Corinthians havia se comprometido a garantir ao Memphis uma residência fixa. Isso estava previsto em contrato. Como o Corinthians não avançou nessa residência, o Memphis foi ficando nesse hotel e de lá não deve se mudar tão cedo. Isso se é que ele não vai embora para jogar no exterior. Há uma proposta oficial do Beşiktaş da Turquia pelo holandês, que é aguardado nesse sábado para a reapresentação depois do período de férias. Então é isso aí, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Timão. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar também o sininho das notificações, claro, né? Se você gostou desse conteúdo, já chega dando aquela moral pra gente deixar o like, fortalecendo o nosso trabalho aí, valeu? E se inscreve também, porque é muito importante a sua inscrição, top demais isso aí, valeu, rapaziada? Lembrar também vocês aí, pra vocês poderem aí, quem puder, quem puder, faça o favor aí de pegar o link e compartilhar nos links de WhatsApp, Telegram e tudo mais, para que mais torcedores do Corinthians assistam aí as notícias do Timão. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, que fui.